Então vamos acompanhar um pouquinho aqui, né, o pensamento iluminador. Vamos ler juntos o Espírito Dominus, né, de Padre Justino, um texto dele de 1925. A vocação à santidade é geral, estendendo-se a todos aqueles que são chamados à vida e muito mais aqueles que são chamados à fé. Podemos dizer que a vocação à santidade é uma raiz própria de todos os viventes racionais e provavelmente própria de todos os viventes. Então, nessa frase, eu diria que a gente já tem todo o contexto que a gente vai ver daqui para frente. Primeiro, a questão, né, a vocação à santidade é geral. Então, esse pensamento já foi trabalhado aqui durante todo o congresso, né? Estendendo-se a quem? A todos que são chamados à vida. Pode-se falar em vocação se não tem vida, né? Então, a vida é a primeira das vocações, né? Então, não pode-se falar em vocação sem falar em vida. Depois, e muito mais aqueles que são chamados à fé. E aqui entra exatamente, né, o segundo passo, né, o segundo passo para a união divina. E ele conclui essa frase, volta lá. Podemos dizer que a vocação à santidade é remotamente própria de todos os viventes racionais. Então, todos nós somos chamados à santidade. Passemos. Então, o primeiro passo, e aqui já foi dito muitas vezes, é que a gente tem que dar, é esse reconhecer-se criatura e filho de Deus. Como a gente já viu, a primeira vocação, e Padre Justino deixa muito bem claro isso, hoje a igreja nos documentos, principalmente depois dos congressos vocacionais, tem reafirmado com muita firmeza, a primeira vocação é a vida. E para Padre Justino, Padre Justino, que eu esqueci a vocação. Para São Justino, né, isso é de fato algo importantíssimo. Não é uma vida qualquer. A começar aqui, a vida do homem é diferente das outras vidas, né? A vida do ser humano é diferente das outras vidas. Então não é uma vida qualquer, mas é uma vida que deve ser, de fato, né, traída pelo próprio Cristo, né? Atraída, né, no sentido de atração, né, pelo próprio Cristo, né? Então uma vida que é doada, uma vida que é vocação. E aqui a gente pode contextualizar toda a questão da defesa da vida, né? Do amor ao próximo, né? Porque a vida deve ser, de fato, respeitada, amada, cuidada, zelada, né? Então, reconhecer-se criatura e filho de Deus. Podemos afirmar que toda a vida de São Justino em obra é uma grande afirmação e convicção de pertença à Trindade amada. São Justino observa em toda a existência, que o único sentido da vida é alcançar a divina união. Se a gente perguntasse por que fomos criados, né? Uma pergunta existencial, que a gente tem uma resposta de fé. Fomos criados para a santidade. A nossa vida tem sentido, de fato, se entrarmos nesse itinerário em busca da santidade. Então, por isso que tudo que a pessoa humana deva desejar, buscar, fazer, tem que ter uma forte relação com a vocação à santidade. Então, tudo que a gente tem a fazer, planejar, pensar, elaborar, organizar, o que deve de fato ter como pano de fundo é a santidade. A santidade, ser santo. Como diz São Justino, ou santo ou nada. O santo nada. Também Santa Teresinha fala isso também. Então, ou santo ou nada. Podemos continuar? Sim. Essa não é de fato, segundo São Justino, uma iniciativa da pessoa humana. São Paulo fala isso, né? Se dependesse da gente, o que a gente seria, o que menos a gente seria santo, né? Então, não é uma iniciativa da pessoa humana. A iniciativa é sempre de Deus. É sempre de Deus. Deus provoca, chama, seduz a pessoa
para que este venha a responder o chamado à vida, movida por seu próprio espírito, fazendo com que o homem sinta, quando o São Agostinho fala, cada vez mais desejoso em possuir o maior grau e maior compreender e alcançá-lo, não encontra outra maneira ou direção que dirige-se com maior ardor para a visão do seu fim. Então, não é uma iniciativa nossa, né? Mas uma iniciativa divina, desde a criação, né? A gente já estava no pensamento de Deus antes mesmo de existirmos, né? Antes mesmo da gente estar no ventre de nossa mãe. Isso também é bíblico, né? Então, quer dizer, e a partir daí a gente deve buscar de fato corresponder, né? É muito bonito quando ele fala, não encontra outra maneira ou direção que dirigisse com maior ardor para a visão do seu fim último. Quando a gente não sabe onde quer chegar, fica difícil, né, a chegada, né? Ou então quando a gente sabe onde quer chegar, mas a gente de fato trilha outros caminhos e não nos leva, então é contraditório. Eu quero chegar, mas eu trilho caminhos diferentes. Então, esse olhar fixo sempre para o fim. Tudo que a gente vem a fazer deve ser em vista do fim, né? Do fim último, né? Do fim último. Então, essa direção que dirige-se com maior dor para a visão do seu fim. Continuando aí. Quem quiser comentar, você que tem pergunta, mas somente Deus, diz Padre Justino, é o nosso princípio, o nosso centro e nosso fim. Ou seja, somente Deus. Isso é muito interessante porque, apesar da gente ser uma telha de relações, um nó de relações, mas, no entanto, somente Deus é para nós o princípio e o fim. Nosso centro e o nosso fim. Isso é interessante porque podemos, por exemplo, falar do matrimônio. O Padre Justino utiliza muito essa linguagem do casal, do matrimônio, do amor entre o homem e a mulher, né? Que deve ser de doação, de entrega, né? O que a gente poderia dizer, né? De uma força vital que o outro vive a vida do outro. Né? Mas se a gente, mesmo vendo essa experiência, não pode depositar a nossa esperança, a nossa felicidade no outro. Porque o outro é sempre limitado. O ser humano é sempre limitado. Então, o nosso meio e o nosso fim é Deus. Sempre deve ser Deus, né? Então, Ele é o nosso meio e o nosso fim. Ele criando a alma, a pessoa, aí vem a questão da criação, e elevando-a ao sobrenatural, a orientou para que seu fim, que é Deus mesmo, com aquele seu imperativo, crescer. Né? Crescer, está lá no Gênesis, né? Crescer e multiplicar. Então, o imperativo, crescer. É muito importante a gente dar tempo às palavras de São Agostinho, né? Para que não seja eu que queira passar alguma mensagem, né? Mas que a gente possa internalizar o que Justino realmente quer falar, o que ele falou, o que ele viveu, né? O que ele viveu em sua vida, né? Então, quem é o nosso meio e o nosso fim? É Deus. Ninguém pode substituir o lugar de Deus. Tem uma frase interessante que diz que, né, que o ser humano tem sede de Deus, mas, no entanto, ele espera fazer experiência, né, do Deus do Padre. Do Deus que o Padre fez experiência. Ele pode dizer que todo humano tem uma sede de Deus e espera fazer experiência do Deus do animador vocacional. Do animador vocacional, o testemunho do animador vocacional. Então, elevando-a ao sobrenatural, a orientando para o seu fim. Né? Então, aí está. Vamos lá, seguindo. E aqui continua na ascensão. E este pleno e puro amor total é expresso através dos termos agradar a Deus e a condição
e o modo de ser para encontrar graça diante de Deus. Entre dois amantes, por isso que a imagem do matrimônio, nessa casal, nenhuma relação de amor, o prazer de um é do outro, né? O prazer de um é de outro, é ao mesmo tempo a causa e o efeito do amor. O prazer de um e de outro é o ato essencial e triunfal do amor. Então, ele nos chama à vida, nos chama à santidade, mas tem que ter a resposta nossa. Como Santo Agostinho fala, aquele que nos criou sem a nossa participação não nos salvará sem ela. E São Agostinho também tem essa convicção. O Padre Eduardo lembrava que ele lia muito, né, a vida dos santos, né? Então, toda a sua teologia, tudo aquilo que ele escreveu é iluminado pela Sagrada Escritura e pela experiência de vida dos santos. Então, ele tem muito aqui Santo Agostinho. Então, é muito importante isso. E continua ele na ascensão. E este amor é igualmente relacionado, primeiro, ao conhecimento, à semelhança, à união pelo menos inicial, dos dois que se amam, de modo a viver e crescer somente na proporção em que vive e cresce esse conhecimento, semelhança e união. O que a gente poderia falar aqui nessa frase da ascensão, número 30? Né? E este amor é igualmente relacionado. Ou seja, é um amor que vai e vem, vem e vai. É um amor entre o Criador e a criatura. Né? O chamado e a resposta. Né? E aqui ele vai dizer, primeiro passo, o conhecimento. Ninguém ama se não conhece. Como é que eu vou amar alguma coisa se não conheço? Por isso que a gente está aqui tentando, né, aprofundar um pouco mais de São Agostinho. Então eu preciso conhecer. Né? Segundo, a semelhança. Né? E aí entra a questão da semelhança, que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E a imagem de Deus ninguém nos tira, mas a semelhança é conquistada através de quê? Através de nossas atitudes, através de nossos exemplos. Eu posso ser imagem de Deus, infelizmente isso acontece, mas minhas atitudes, meus exemplos, não têm nada de semelhança com Deus. Né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário. E depois, o terceiro ponto, a união, pelo menos inicial, dos dois que se amam, de modo a viver e crescer somente na proporção em que vive e cresce esse conhecimento, semelhança e união. Então, as três coisas acontecem simultaneamente, né? Para São Agostinho. Ou seja, eu conheço, né? eu me assemelho àquilo que conheço, né? Eu me uno àquilo que conheço e me assemelho. Né? Aí fica grande questionamento para a gente, né? Como de fato está a nossa relação com Deus, né? Relação com o Criador. Né? Eu conheço, procuro conhecer mais, e como que a questão da formação é importante, né? E muitas vezes a gente não valoriza, até por causa da nossa autossuficiência, a gente sabe tudo, né? E a gente percebe que de nada sabemos, praticamente, né? E depois, claro, deve caminhar, deve progredir, é a ascensão, né? Progredir sempre para o fim último. Né? Então, o primeiro passo que a gente vê em toda a sua obra é reconhecer esse Filho de Deus e passar por essas realidades aí. Daquele que é seduzido, se deixa seduzir, daquele que procura conhecer, procura assemelhar-se, procura unir-se a Ele. Não tem uma outra razão pela qual Deus nos criou, senão para a união divina. Então, a união divina é a causa da criação. E Ele, apesar de Ele nos deixar livres, mas Ele criou. Ele nos criou para Ele. Né? Ele nos deixa livres. Santo Agostinho vai dizer também, talvez um dos maiores erros de Deus
foi ter dado livre-arbítrio ao homem. Aí eu digo o contrário. Deus nunca erra, né? Foi o maior acerto, né? Porque não existe amor forçado. Não existe amor, né, mecanizado, né? Controlado, com controle remoto. O amor é gratuitado. Senão não é amor. Então, a criatura deve amar o seu Criador por opção. E aí entra a questão do pecado. Por que eu não peco? Não é simplesmente porque eu não quero ir para o inferno também, né? Não é por causa do medo também, né? Mas a verdadeira causa de eu não pecar é porque eu quero corresponder o amor do amado, o amor daquele que me ama. Santa Teresinha tem muito essa teologia também. São Justino também. Então, corresponder a quem me ama só é possível amando. E esse amor só é possível quando é livre. Se não for livre, não é amor. Isso para a resposta vocacional, seja ela qual for, é essencial. Né? Não existe resposta vocacional se não existe liberdade. Né? Não existe, né? E opções e liberdade são duas coisas que fazem parte da nossa vida. Senão, não é opção. É imposição. Então, segundo o segmento a Jesus Cristo, em uma das vocações específicas. Então, eu me encontro como filho de Deus, né, como criatura, reconheço Ele como Criador, me reconheço como criatura dele, faço esse itinerário. Quanto mais humano me torno, mais santificado e santificador me torno também. E acontece a mesma coisa, né? Quanto mais santo eu sou, mais humano nas relações eu também me torno. Né? Uma coisa leva a outra, a gente fala, eu pequei porque sou humano. Não. A gente percebe muito bem que os Espíritos do vai dizer, não, eu pequei porque eu sou desumano. Né? O pecado não me torna humano. Né? O pecado me torna desumano. Desumaniza aquilo que Deus, de fato, né, fez, Deus criou. Né? Por isso que a gente acaba não tendo a semelhança dele. Né? Então, São Justino observa que o caminho mais seguro e o ponto de partida e chegada é Jesus Cristo. Porque é com quem a gente tem, de fato, uma relação de profunda intimidade. Entre as três pessoas da Santíssima Trindade, é com Ele. É alguém que se encarnou, assumiu a nossa condição, armou a tenda entre nós, não teve vergonha de caminhar conosco, assumiu todas as dores, sofrimentos e mais ainda um pouco por causa de nós. Então é com Ele que a gente, de fato, tem essa primeira intimidade. Essa primeira intimidade é com Jesus. Aí eu não vou falar em Maria, das coisas, porque já foi falado também, mas aqui em uma teologia mais cristológica, né? E isso se dá exatamente à luz da fé. Como é que eu vou seguir Jesus? Me tornar um cristão, me tornar, né, um discípulo. À luz de quê? À luz de quê? Quais são as motivações vocacionais? Eu queria perguntar assim, né? Quais são as motivações vocacionais? Tem que ser motivações iluminadas pela fé. O caminho é sempre feito à luz da fé. O próprio perceber-se filho de Deus e se dá à luz da fé. É o Espírito que nos faz, né, que nos possibilita a graça de São Paulo diz isso, de reconhecermos filhos de Deus. Né? Então, à luz da fé, a pessoa humana é agraciada pelo dom da fé, que o possibilita fazer uma profunda e eterna experiência com, vou colocar aqui sagrado, mas né, pode ser também Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade. Vamos lá? E aí vem da ascensão, mais uma frase no para dormir, do povo está dormindo. Vamos lá ler juntos? Pessoas plenas do sobrenatural,
semeadas no mundo, faça apenas algumas aparições no mundo, para realizar a obra do Senhor, e nele estabelecer o reino dos céus. Mas a sua vida em mim pacifica a vida, em Cristo em Deus. Toda a vida de fé, todo espírito de fé, no meio desenvolvimento das atitudes e dons, no meio dos frutos e bem-aventuranças do Espírito Santo. Olha aí, pessoas plenas do sobrenatural. Quando a gente fala isso, a gente lembra de Maria, né? Toda de Deus, plena do sobrenatural. Mas isso, claro que Maria recebeu um dom especialíssimo, né? Mas todos nós somos convidados. E Deus nos dá esta possibilidade. Esta possibilidade não é, ou seja, Deus nos dá essa possibilidade, basta a gente abraçar. Está aberto à força do Espírito Santo. Né? Então, faz apenas algumas aparições no mundo para realizar a obra do Senhor. E nele estabelecer o reino dos céus. Estabelecer o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Né? Mas sua vida encontra-se escondida com Cristo em Deus. Então, toda uma vida de fé, todo um espírito de fé, no pleno desenvolvimento das virtudes e dons, no pleno gozo dos frutos e bem-aventurança do Espírito Santo. Então, a gente precisa ser alguém que acolhe, de fato, os dons de Deus e coloca esses dons a serviço do outro. Aqui não foi o tempo todo aqui. Né? Eu acho que foi a Clara que falou. Ou foi não sei quem lembra quem falou, mas assim, nós não somos só chamados à santidade, a ser santos. E trilhar um caminho isolado, sozinho. É claro que a experiência é individual. Né? A resposta é individual. Mas nós não somos chamados só a ser santos segundo o Padre do Filho. Somos chamados também a santificar. Né? A santificar. Por isso que as virtudes e dons, no pleno gozo dos frutos das bem-aventuranças do Espírito Santo, elas não podem ser propriedade nossa, isolada, deve ser comunicada também para as demais pessoas. Vamos lá mais? Não passa. Já está. Vamos lá. Vida totalmente no mundo da fé, no Oriente, na atmosfera da fé, com princípios e conversa da fé, com sistemas de medidas da fé, com alimento e estímulos da fé, com os ornamentos e os conselhos de associação da fé, nas relações com as nações da fé, com os encorajamentos e associações da fé. Cansou, não foi? Padre Albino falou logo na abertura, né? Então, a vida do cristão, a vida do vocacionista, a vida da pessoa deve ser, de fato, toda ela movida pela fé. Nada que a gente venha fazer seja fruto das nossas vaidades, dos nossos caprichos. Então, toda ela é muito bonito lá nessa frase encantadora, né? Vida totalmente no mundo da fé, no ambiente, na atmosfera da fé, com princípios e critérios da fé. Imagine isso no mundo em que vivemos. Depois segue aí. Como podemos observar, a centralidade da espiritualidade de São Agostinho está na união com a Santíssima Trindade. É uma união de amor entre a criatura e seu Criador. Uma união definitiva, como ele mesmo afirma. Não pode ser aquele amor passageiro, como acontece nos namoros, apenas uma atração, ou então uma ficada. Uma ficada. Não. Tem que ser, de fato, definitiva. É um amor que não se acaba. A luz da fé. Segue lá a frase do Agostinho, como ele diz, né?
Siga aí, por favor. E se essa alma, vamos ver junto, depois do fim. Se essa alma lhe corresponde como ele deseja, por isso permitamos estar nele, o mesmo que ele de nós. Não é o Deus seja sozinho, nem mais nós semelhante a si. Olha que bonito, né? Ele fala isso conosco, né? Não é bom que o homem esteja só. E aqui, Padre Justino faz a mudança, a transferência, né? Não é bom que Deus esteja só. Deus esteja só. Então, a nossa comunhão com a Trindade é definitiva. Por isso que São Justino dizia que o vocacionista deve trabalhar por todos, né? Porque o coitado não trabalha por um, vou trabalhar por outro. Né? Trabalha até por 20, graças a Deus. Né? Mas eu sou preguiçoso que sou. Né? Tem como. Mas para falar que essa união é eterna, não pode ser, repito, apenas uma ficada. Né? Então, esta alma, vamos lá, está bem na mente da gente. É que se essa alma lhe corresponde por ele, deseja a une a si como esposa. É indissolúvel. Não tem divórcio. Viu, gente? Divórcio, já diz o Papa Nero, que divórcio é a pior câncer dos tempos modernos. O divórcio falando da mulher e do homem. Imagina o divórcio entre o homem, a criatura e Deus. Aí já passa de câncer, né? É outra coisa. Vamos lá. Podemos chegar à seguinte conclusão. O que é que a gente pode concluir? São Justino vê que esta união divina se realiza no tríplice lugar, ou seja, em três realidades, onde podemos experimentar de forma concreta: em Jesus Evangelho, em Jesus Igreja, em Jesus Hóstia. Então, como se dá essa união nossa com esse Cristo, né? Com o Cristo, né? Jesus, Evangelho, né? Jesus, Igreja, comunidade, né? De batizados, de santos, como ele utiliza, né? Todo batizado ele chama de santos, né? E Jesus, hóstia. Então, já foi dito aqui também que São Agostinho tinha uma profunda devoção à Santa Eucaristia. A palavra nem se fala, né? Já foi dito também, né? A amizade e a intimidade que ele tinha com a palavra, né? Não tem como, de fato, fazer uma caminhada, um itinerário, se a gente não deixasse ser plasmado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é essencial. Então, Jesus palavra, Jesus igreja, comunidade, Jesus Eucaristia. Então, a resposta vocacional, seja ela qual for a vocação, é para São Justino um meio concreto de vivenciar a união divina. Então, por que precisamos, nesse itinerário, a união divina? Responder na igreja uma vocação específica? É dualidade? Não. São meios necessários para a gente alcançar a união divina. Cada um na sua dimensão. Os ministros ordenados, a vida consagrada, a vida laical, na sua diversidade, né, nos seus modos de viver. Mas a vocação específica, não vamos aprofundar sobre isso, porque já é um tema conhecido por nós, ela é importantíssima, né, na resposta a Jesus e na união divina com a Santíssima Trindade. A resposta do homem ao seu Criador verbaliza na vida o desejo de não largar-se, separar-se ou distanciar-se da primeira vocação, que é a vocação à santidade. Então, quando eu respondo uma vocação na igreja, é uma forma de eu, da pessoa, verbalizar de forma concreta, com a própria vida,
o desejo de não largar-se mais nunca. Não existe também vocação transitória, né? Apesar que hoje se defende muito isso porque estamos num mundo, né, descartável. No mundo do improvisório, do provisório, né? Do improviso. Eu sou italiano, mas não estou sabendo falar português. Do improviso. Então, o que acontece? Né? Acontece que a vocação específica para São Agostinho é a forma da gente permanecer, não largar-se, não separasse, não se distanciasse da vocação universal, que é a vocação à santidade. A gente pode até fraquejar, não vamos apresentar em pouco. A gente pode até fraquejar na caminhada, mas a vocação ela é também na vida, né? Ela é indissolúvel. Por isso a importância do serviço vocacional. Por isso que a gente vai entender o quanto que Justino é importante para a igreja hoje. Ele não desejava ser santo de altar. Aí a gente pode perguntar por que nós, padres, religiosos, vocacionistas, fizemos tudo para que ele fosse voltar. Porque o homem desse não pode ficar debaixo da mesa. Não pode ficar uma lâmpada dessa debaixo de uma cadeira, uma mesa escondida. Porque a gente vai observar, já foi dito aqui, que a igreja evoluiu no campo vocacional exatamente, né, com os pensamentos e a vida de São Agostinho e de tantos outros que também na sua época e depois acolheram, né, essas inspirações. Então São Agostinho não podia ficar debaixo da mesa, só conhecido por nós vocacionistas, e olha lá. Né? Por isso a importância de ter, de fato, né? Vamos lá? Essa é a segunda? Já falei mesmo, claro. Toda a resposta vocacional tem que ter como fim o quê? A união divina. Com isso, podemos ter a certeza que a espiritualidade de São Agostinho consiste nessa resposta do homem ao amor trinitário, onde o Deus unitrino quer ser um todo em nós. Então, realmente algo muito forte. Né? O Deus trino quer ser, né, um todo em nós. Como se fala de São Agostinho, não é que Deus, não é que falte nada em Deus. Né? Deus não precisava de nós. Mas ele quis que fosse assim. E a gente não vai discutir os desígnios de Deus. Né? Parece que para São Agostinho, nós não evoluirmos no caminho da santidade é como se deixasse faltar alguma coisa em Deus. Deus quer ser todo uno em nós. Quem somos nós, né, gente? Olha, vergonha de miserável pecador da gente, né? Eu sou, como disse Paulo, né, o primeiro da fila, né? E Deus vai dizer que sem eu, parece que ele é incompleto. Mas né? Que brincadeira de Deus com a gente, né? Está pegando duro. Vamos lá. Então, diz Maria, o terceiro passo, para terminar. Viver, como me diz? A vida de São Agostinho era uma eterna liturgia. Já foi dito aqui também, né, que ele pensou na questão pactual, né? A liturgia do dia, a liturgia do mês, a liturgia do ano. Então, é uma eterna liturgia. E essa liturgia, para São Agostinho, é voltada também para a questão da caridade, do amor para com o outro, para com o próximo. Né? São Agostinho compreende que a vida deve ser uma eterna liturgia, um verdadeiro e legítimo serviço e dedicação a Deus e às pessoas, de modo especial os mais pobres e desvalidos da sociedade. É verdade que dentro do carisma vocacionista, esse pobre tem rosto, identidade, corpo e interesse. Quem são os pobres para nós?
Não entendi não. As vocações pobres. Porque de pobre já tem um monte de congregação cuidando aí. Não quer dizer que a gente não possa. Isso é cristão. Né? É humano ajudar o outro. Mas da vocação pobre, aqui pobre não só no sentido hoje, né, do dinheiro, que não tem dinheiro, porque a gente sabe que para entrar no seminário, todos os custos, né, são pagos pela igreja. Um exemplo. Mas aqui pode a questão da pobreza das periferias existenciais, né? Que talvez são maiores do que a pobreza material. Então, para nós, essa pobreza, quando São Agostinho fala, essa caridade, quando ele fala, tem endereço, tem nome, tem local, né? Que é, de fato, o vocacionado. Né? A vocação que, por algum motivo, por alguma situação, seja ela financeira ou periférica, no sentido de, né, ela tem que ser ajudada, tem que ser acolhida. Né? Não pode ser descartada, já foi dito aqui. Não pode ser descartada. Não é fácil, não. Vamos lá, seguindo. Vamos ver o que o São Agostinho fala. Aqui, na verdade, não é São Agostinho agora é Padre Lisboa. Ele fala interessante sobre isso. Quer dizer, vamos ver juntos? Então não tem como a gente viver, né, ou seja, realmente manter a sua identidade carismática, ele precisa cultivar a sua espiritualidade. Ou seja, qual é a nossa espiritualidade? Para São Agostinho o impulso perene da união perfeita com a Santíssima, com a unidade divina, né, mediante o aumento da caridade. Vamos seguir agora. E aí agora São Agostinho, no livro novo que vai ser lançado. Vamos lá. O primeiro e máximo mandamento deveremos constantemente fazer o nosso primeiro e supremo estudo, para que toda a filosofia da caridade, toda a teologia da caridade, para que fazemos nossa prática vida, para que toda a palavra da caridade, para alcançar todos os graus da caridade, até a união consumada. A mesma coisa da fé, lembra como foi lá a questão da fé, pastor Agostinho? A caridade, né, como se dissesse, fé e vida não se separam. O vocacionista não pode ser dualista. Não pode, de modo nenhum, ser dualista. Não é próprio do vocacionista. Fé e vida não se separam. Falar de caridade, fazer caridade é uma atitude de quem tem fé. Para São Agostinho. Por que a gente vai em busca, né, da vocação que está, né, traída, que foi traída, que está desanimada, que está desmotivada? Porque nós, né, somos motivados pela fé. E a caridade acontece, ou seja, simultaneamente. Não existe fé sem caridade, nem caridade sem fé. São Paulo vai dizer que, né, entre todos os dons, qual é o maior dom? A caridade. Vamos lá de novo, vamos lá o outro slide. E aí vem dizendo, aqui, né, Lisboa citando São Agostinho. Essa caridade é vivida dentro de uma liturgia de vida. Então não é uma caridade, tem uma cestinha básica aqui hoje, aí pronto, acabou. Né? Ou então uma caridade seja mesclada, apenas assistencialista, apenas para poder também ter visibilidade. A caridade de São Agostinho não tinha tanta visibilidade, e quando tinha visibilidade, ele criava problema para a igreja. Porque quando ele acolhia os padres
né, e religiosos em crise vocacional, né, a igreja dizia, não pode, esse povo tem que morrer na estrada, não pode acolher não. A igreja em casa, né, a gente não fala igreja, é o ser humano, né, nós que pensamos muitas vezes da forma. Então a caridade para São Justino é o quê? É vivida o tempo todo, dentro de uma liturgia de vida. Liturgia de vida. E aí ele vai citar a nossa espiritualidade. Vamos dizer juntos. A nossa espiritualidade, segundo São Justino, é profundamente eclesial. Deve ser por isso, seguimos sempre e graças à Igreja, a Sagrada Família e a glória divina, o Pai, o Filho e a Rede que chama, o Espírito e a Rede que vivifica, a Igreja o serviço da comunhão, a Sagrada Família unida de comunhão com Deus e com todos. Para explicar não, né? Está bem comprido, né? Então, aí, no fundo, a caridade, ela tem um chão concreto, né? Um local concreto, na igreja, na comunidade, né? Na comunidade. E agora, na ascensão, agora mesmo São Justino, o que é que ele diz? Olha aí, coisa maravilhosa, né? Ou seja, toda a vida espiritual, seja qual for o modo, essa abertura é própria, né, de São Justino. Esse homem, né, é iluminado, realmente, né, que, né, seja qual for o modo com o qual se considere, se viva, ascética, mística, apostólica, ou seja, e existe em nós, deve ser inserida dentro do ano litúrgico, alimentada pelas fontes que sempre vivas da liturgia, que brota do próprio sacrifício da cruz. Ou seja, olha a importância que Justino dá à liturgia. E aqui não só vista a liturgia no sentido das celebrações dos mistérios, dos sacramentos, mas a liturgia da vida de cada um. Aquele itinerário, né, litúrgico, espiritual que cada um de nós devemos ter. Justino era um homem profundamente da ação e da oração. Então, é importante, né? São Justino entende que nossa vida, nossa entrega total à união divina, nos gestos simples e intensos, deve também ajudar as pessoas a fazer essa mesma experiência. O mundo é para ele um grande celeiro, onde o vocacionista deve fazer de tudo para santificar. Esse grande celeiro de santos. E nós, vocacionistas, quando estou falando nós, não somos religiosos, não, né? Nós, vocacionistas, temos a missão de santificar. Mais uma frasinha de Justino, também tirada da Ascensão, dos 729. Vamos lá. O que é que ele fala? Todo ano, acho que a gente tem como responder isso aí agora. Por que tem que ser também apostólico? Por que Justino coloca isso, né? No início ele fala, todo ano, nos seus vários aspectos, ele fala, né? Deve ser não só plenamente seráfico internamente, e no que diz respeito à sua do céu, mas também
plenamente apostólico externamente. Por que ele diz isso? Vamos lá. Se o mundo é um celeiro de vocações, se o mundo é um celeiro de santidade, como que a gente vai santificar se a gente não ser também, não tiver também uma vida apostólica? O anúncio da palavra, a celebração dos sacramentos, tudo isso está dentro do nível da vida apostólica. Ou seja, a santidade, a união divina, não é para a gente ficar aqui se orgulhando, se exaltando e ficar somente como se eu, o único chamado, fosse santo. Não. Deve ser algo que eu faça com que também, através da vida apostólica, faça também com que outros tenham essa mesma experiência. O nosso trabalho apostólico, como disse o Agostinho, deve ser em favor de Deus para o bem do ser humano. Uma caridade que visa salvar a todos, colocando-nos no caminho da união divina. Cada um de nós, de certo modo, seremos responsáveis pela santidade, pela união divina do outro. Alguém já parou para se perguntar que alguém pode não alcançar a união divina porque eu me omiti de fazer com que a pessoa fizesse também essa mesma experiência? Vamos ler São Agostinho, para concluir. Todo mundo, nação, pessoa por pessoa, rejeita nossa mente, nossa saúde, e toda nossa oração mental, para receber novamente nosso Senhor. Amém? Então, todo mundo, nação por nação, pessoa por pessoa, chega na nossa mente, no nosso coração, em toda a nossa oração mental e moral, é totalmente consagrado ao Senhor. Então, nós temos uma cooperação, ser cooperadores com a Santíssima Trindade na santidade do povo. Obrigado.